Olá pessoal, aqui é o professor Frank, seu professor de História. Nós vamos estar trabalhando hoje sobre a história de Goiás, né? Então nós vamos entender como se deu todo o desenvolvimento do nosso estado. Bem, o nosso estado ele entra para a história no século XVIII, mas aproximadamente lá por volta de 1730, 1735, né? Com as expedições chamadas de bandeiras. As bandeiras eram expedições que partiam de São Paulo rumo ao interior e tinham como principal objetivo buscar ouro de aluvião, outras pedras preciosas e captura de índios para torná-los escravos. Então esse era o principal objetivo das bandeiras. Antes da expedição oficial que colocou Goiás nas rotas, né, nós tivemos Bartolomeu Bueno, o pai, que veio com seu filho quando era pequeno, que tinha aí por volta de 12 anos. Mas Bartolomeu Bueno, pai, quando veio, não fixou residência, não transformou essa região. Só depois de grande, Bartolomeu Bueno, filho, formou uma outra expedição, uma outra bandeira, e migrou-se rumo a Goiás, onde aqui, né, instituiu os primeiros arraiás, que foram eles: Meia Ponte, hoje atual Perinópolis, às margens do Rio Vermelho, e Vila Boa. Vila Boa, que mais tarde viria a se transformar na capital de Goiás, né? Então, Vila Boa, por muito tempo, foi a capital de Goiás, ou, como conhecemos, Goiás Velho, né? Então, Goiás entra no mapa a partir das bandeiras, né? No século XVIII. Depois, nós vamos ter um grande ápice econômico, um grande auge, que vai ser entre os anos de 1735 e 1750, onde Goiás terá uma grande importância na exploração de ouro, né, de ouro de aluvião, para levar até a capital, que era o Rio de Janeiro. Então, existiam a rota imperial, a estrada imperial, no qual ligava-se Goiás à capital, que era o Rio de Janeiro, e tinha como principal objetivo retirar o ouro que era extraído daqui e levar até o Rio de Janeiro, para a coroa portuguesa. Então, na verdade, nós tivemos Meia Ponte, Vila Boa, nós tivemos Natividade, atual Tocantins, tivemos Porto Nacional, atual Tocantins, cidades, arraiais estes que foram grandes e importantes na exploração do ouro. Mas o ciclo do ouro foi muito curto, ele serviu apenas para criar os primeiros arraiais. Foi um ciclo de aproximadamente 15 anos. Em 1749, Goiás foi levado à capitania e o nosso primeiro governador foi Dom Marcos de Noronha. Vale ressaltar que nesse período aqui do ciclo do ouro, a população de Goiás era de maioria negra, né? Então existia a mistura dos negros escravos e dos índios que aqui viviam. Então, por isso que nós temos essa formação de uma população mais cafusa, né, aqui no nosso estado de Goiás. Então, existia pouca interferência de pessoas brancas que vinham, poucas pessoas de origem portuguesa. No século XIX, com o fim do ciclo do ouro, nós vamos ter Goiás se transformando em uma oligarquia rural. Goiás vai entrar em grande estagnação econômica e nós vamos ter a agricultura e a pecuária como principal atividade. E aí, um dos principais responsáveis por essa estagnação econômica serão os próprios políticos. Nós vamos ter então um trio de famílias que vão governar Goiás ao longo de toda essa oligarquia do século XIX, que vão ser os Bulhões, os Fleury e os Caiado. Os Caiados foram os últimos desse período. Então, esses próprios governantes não queriam o desenvolvimento econômico de Goiás porque temiam que sua influência política ou temiam que suas influências em tamanhos de terra fossem a diminuir caso Goiás entrasse em desenvolvimento. Depois, nós tivemos no século XX a chamada Revolução de 30. Na verdade, não ocorreu nenhuma guerra aqui em Goiás. A revolução, na verdade, é uma transferência de poder. Sai Bulhões, Fleury, Caiado e é instituído o interventor Pedro Ludovico Teixeira, que foi colocado pelo então presidente Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas coloca Pedro Ludovico para ser governador de Goiás no ano de 1930. Uma das primeiras medidas que foram tomadas por Pedro Ludovico foi a construção da nova capital,
que ficou pronta no ano de 1934. Então, a construção de Goiânia teve como principal objetivo tirar a capital do antigo lugar e tirar do seio político os bulhões, os fleuris e os caiados que tanto traziam atraso para o nosso estado. Então, transferindo a capital, você daria outros ares, você retiraria esse grupo político que governava Goiás por tantos anos. Então, a nova capital de Goiás foi projetada para ter 40 mil habitantes e hoje, na atualidade, tem mais de 1 milhão. Né? No ano de 1960, acontece a chamada Revolução Verde no mundo inteiro, onde o mundo passa a desenvolver uma agricultura com o uso de tratores, defensivos agrícolas, venenos e por aí vai. E isso promoveu uma grande mudança no campo. Com a invenção dos tratores, muitas pessoas tiveram que deixar o campo e migrar para as cidades. Foi o que aconteceu em Goiás, o chamado êxodo rural. Então, a partir dos anos 60, muitas pessoas abandonam o campo e vão para os centros urbanos aqui do nosso estado. Por isso que Goiânia hoje tem mais de 1 milhão de habitantes. Na década de 70, foram desenvolvidos 2 importantes programas agrícolas que tiveram como principal objetivo desenvolver as terras de Goiás para a agricultura. Então foi o PRODECER, né? Programa de Desenvolvimento do Cerrado, tinha como principal objetivo desmatar o cerrado e torná-lo agricultável. Quem financiou o PRODECER foi o Japão e tinha como principal objetivo enviar arroz para o Japão. Se você conversar com seus pais, eles vão contar que no passado se desmatava o cerrado para plantar arroz. Então, com essa desculpa, as pessoas acreditavam que desmatando o cerrado poderia produzir arroz, e arroz é alimento. Né? Então, a produção de alimentos foi a grande desculpa. E o Polo Centro. O Polo Centro tinha como principal objetivo desenvolver Goiás com o uso de maquinários. Por isso que hoje o campo de Goiás é tão desenvolvido, tão tecnológico, tratores, máquinas, colheitadeiras. O principal objetivo foi esse, desenvolver o Centro-Oeste com o uso de maquinário. No ano de 1974, o então governo de Goiás constrói o DAIA, né, Distrito Agroindustrial de Anápolis, onde localiza a maior parte das indústrias do nosso estado. Em 82, Iris Rezende vai ser eleito o primeiro governador de Goiás pelo voto direto, depois da ditadura militar. E em 87 vai acontecer o acidente radiológico, o maior acidente radiológico do mundo, que foi o acidente do Césio 137 no ano de 1987. E para finalizar a nossa história de Goiás, o último programa econômico é o Fomentar. Então, o Fomentar é um programa de desenvolvimento industrial criado para atrair indústrias para o nosso estado. O principal objetivo dele é apresentar redução de impostos que vão atrair as indústrias para o nosso estado. Atualmente, Goiás tem 3 montadoras de carros que são beneficiadas por esse programa. Se você perguntasse há alguns anos, ninguém diria que em Goiás teria uma montadora de carro. E, graças a esse Fomentar, tem atraído grandes indústrias para o nosso estado. Um forte abraço. É essa a nossa explicação. Valeu?